Ao 10 segundos. E foi. Boa, galera. Fala, pessoal, tudo bem? Crypto Club aí mais uma vez aqui online nesse domingão, que parecia de marasmo, mais um cliquezinho do nosso velho amigo Trump faz toda a diferença. Tudo bem, Thiagão? Tudo bem, meu amigo. Exatamente, né? Notícia de vez em quando consegue manipular o mercado de uma maneira, né, que a gente não consegue entender. Mas é isso, concordo com você, é um final de semana tranquilo, volume baixo, né? Um domingo com um cara que não aconteceu absolutamente nada. Mas Trump sempre trazendo, né, boas notícias pra gente, mudando o sentido do mercado. Mas é isso aí. O que também mudou um pouco o sentido do mercado foi essa pancada que a gente teve aqui, né, na sexta-feira, totalizando quase 19 bilhões de dólares liquidados. Teve uma queda de 20 mil pontos no Bitcoin. Isso realmente foi um acontecimento histórico. Eu estava até verificando mais cedo com o Matheus, assim, em algum momento da história, né, pelo menos até 2020, a gente estava observando, a gente não teve nada parecido com esse momento. Momento no qual a gente teve muita gente entrando em pânico. Basicamente, o que aconteceu foi a notícia entre Trump e a China, né, que ele decidiu aumentar as taxas na sexta-feira. Isso, na verdade, ocasionou um long squeeze. O mercado acabou caindo. Mas isso aí a gente já viu direto, até no nosso próprio modelo, a gente viu os sinais acontecendo. Mas eu juro para vocês, eu não pensei que essa queda seria tão grande como foi a da sexta-feira. E seguindo isso aqui, né, a gente aproveitando nesse da liquidação, vou só mostrar para vocês o Liquidation Heatmap, que é uma carta, né, térmica, onde mostra todas as zonas de liquidez do pessoal de alavancagem, em cima e embaixo. A gente vê que a gente teve uma queda enorme, né, no qual limpou muita gente, e agora o mercado está meio que resetado, vamos dizer assim, né, o leverage diminuiu, o pessoal está com medo, né, não está querendo entrar, mas ao mesmo tempo, spot, né, que é o position, o pessoal comprando mais e mais. A gente chegou num ponto do Fear and Greed, no qual a gente estava a 70 na sexta-feira. É muito engraçado como isso é tão volátil e cai tão rápido, né? E agora a gente voltou a 24. Um aumento de extremo pânico no mercado. E para mim, quando chega nesse ponto, é um ponto interessante de comprar, né? Sempre tem um movimento. Tá em 24 agora, hein, Thiagão? Tá em 24 agora. Tá em 24 agora. Eu tô aqui no próprio site no post da Fear and Greed, certo? E vou até ver aqui, 12 de outubro batendo certinho, tem uma hora atrás, certo? É que tá no horário aqui para mim da Europa. Então assim, e a notícia que o Matheus estava falando foi essa aí, né? Depois de ele dizer que vai taxar 100% de taxa em cima de todos os produtos importados da China, ele me vem com isso, não se preocupe com a China, tudo vai ficar bem. É realmente bem complicado, né? Eu imagino as pessoas que fazem trade observando notícias devem ficar louco ao longo do tempo, né? Rapaz, é uma loucura. Nosso método não depende disso, né? Exatamente. É isso que eu estava até falando. Na sexta-feira, enquanto esse mercado estava derretendo, eu estava líquido, posições com nossos stops sempre preparados para um plano B. E realmente a gente não teve, eu não tive muita perda em relação a alguns outros amigos traders que estavam muito bullish, achando que o mercado não ia parar de subir, que era agora alta infinita. A gente nunca pode contar com essa, né, pessoal? Mas aí eu vou passar agora pro nosso colega Tunes, que vai mostrar um pouquinho do gráfico, né? O que a gente gosta, né? Tem até outra fotinha que eu queria mostrar, que nesses momentos de pânico, né, a gente recebe muita informação, e aí é bear market, já foi, caiu, morremos. Eu acho que a gente está nesse ponto aqui, certo? Um ponto que a gente teve uma grande manipulação, um long squeeze, só para limpar essa alavancagem que estava no mercado, para depois a gente seguir essa tendência de alta. Mas também, claro que não podemos descartar a possibilidade de que talvez seja o fim,
Mas é por isso que a gente está aí observando, conversando com vocês todos os dias. Vamos aqui juntos acompanhar esse mercado e ver o que ele dá de informação para a gente melhor executar nossos planos. Mas vamos lá, Tunis, vou passar para você aqui no gráfico, que é o que interessa, é o que o pessoal quer saber, entendeu? Vamos lá. Rapaz, primeiro que o mercado ele é muito dinâmico e a gente tem que respeitar isso. Então, e rápido, ele não é só dinâmico, ele é muito rápido na criptomoeda. Então, se o cara tá lá, até no position, ele tem que estar dormindo aqui de um olho e um outro, tem que estar meio que acordado, porque isso faz muita diferença na sua carteira, na rentabilidade, na sua consistência e em aguentar movimentos dinâmicos e rápidos e voláteis como esse. O Bitcoin, e a gente vai ver até algumas datas que a gente separou aqui, Tiagão, para falar, mostraram exatamente esse nível de volatilidade. Isso talvez não tenha sido sem precedentes em termos de liquidação, né, de 19 bilhões, como você colocou aí na foto, mas tem alguns candles para trás que a gente pode olhar e mostrar para o investidor que tem uma pegada muito parecida. E aí vale a pena talvez a gente estudar o que aconteceu depois, até para o cara não ficar em pânico, achando que isso vai ser uma... Eu acho isso uma boa. Vai acalmar muito o pessoal, entendeu? Mostrando um pouco do passado. Em relação à position, o que eu acho que é interessante é que o investidor ele deveria ter visto isso aqui, ó. Essa perda de inclinação da média já vinha ocorrendo há mais de um mês. Nesse movimento aqui, inclusive, a gente sabe que o volume é a base principal, talvez o indicador que a gente mais traz aqui como importante. Esse volume que aconteceu entre agosto e setembro ali, onde o preço pela primeira vez fura a média, olha que eu estou com um gráfico diário aqui, né? Isso chama muito atenção. Atenção no quê? Atenção da possibilidade da mudança do comportamento de preço. Desde esse momento, você podia aqui, ó, já imaginar que isso ia acontecer. Um outro retângulo, né? A continuidade de um processo de retângulo. Tá certo? Então, ó, aqui o cara tinha que estar vacinado. Nesse ponto aqui, tinha que estar vacinado. Quando o vendedor faz esse movimento, você não pode deixar de respeitar ele. E você tem que pensar que qualquer subida pode ter defesa dele de novo por essa referência, né? Então, não dá para o cara querer se defender aqui para baixo. Ele tinha que ter se defendido aqui, ó. E aí, até no position isso, tá? Ele podia ter evitado essa capitulação, porque isso, na verdade, é uma grande capitulação. Uma queda dessa magnitude é uma grande capitulação, tá? Tem muita liquidez, o mercado adora isso. Não estou como cravar que agora vai subir loucamente, fazer novo topo histórico, enfim. Mas acho que até a gente deve entrar num processo de lateralização primeiro. Até você trouxe o heatmap aí, mostra está um pouco mais seco, né, de liquidez. Isso vai se retroalimentar ainda. Então, talvez um processo lateral dentro dessa faixa vai acontecer para depois a gente ter uma decisão para que lado vai, certo? Então, ainda tem muitos dias aqui, eu acho, que não vejo rapidamente uma resposta. Seria rapidamente, que eu digo assim, acho difícil 2, 3 dias a gente ter Bitcoin em topo histórico, entendeu? Mas vamos ver o que o mercado vai dar para a gente, na verdade é essa. Exato. Sem ser no gráfico diário, ó, e eu vou visitar as datas que eu acabei de falar aqui, onde é que o cara podia se proteger? No gráfico de 1 hora também fica mais claro. Nesse momento aqui, ó, 7 de outubro, ou seja, tem muito, muito tempo atrás. 7 de outubro, quando perde a média aqui, as visitas até esse ponto, inclusive a gente pegou esses 3 trades aqui, né? Foi. Esses 3 movimentos aqui pra gente foram ótimos, ó. Nesses pontos aqui, o nosso modelo conseguiu capturar short para trade, mas também era ponto para position, de defesa de position, né?
Ah, mas é muito fácil falar isso agora. Pô, mas, cara, você não pode ficar com um patrimônio elevado em um ativo e dormir tranquilo, sabendo que a característica dele é de alta volatilidade. Né? E olha que tá falando de Bitcoin. Imagine quem tem altcoin, né? Quem tem altcoin, velho, meus pêsames, né? Altcoin é um bicho doido. E você tem que ter realmente numa faixa, num momento muito específico. Eu diria que o investidor deveria ter Bitcoin 90% do tempo e reservar 10% do tempo quando você está num tipo um eclipse, entendeu? Quando todas as estrelas estão se alinhando e o mercado cria uma grande probabilidade de uma explosão. Porque você, a não ser que você faça trade, aí são os 500, mas para position, as altcoins é como se fossem small caps, então elas sofrem muito mais em qualquer ruído de mercado. Vamos mostrar para o pessoal o que você acha, Thiagão? Você tem alguma coisa a falar sobre esse gráfico aqui do position, Acho que isso aí explicou muito bem, na verdade, né? Position, então, que vamos lá a capitulação. Vamos para as datas, né? Vou colocar a régua aqui, ó. A régua, então. O que a gente teve ontem? Uma descida. Porta maior aqui. O candle foi tão grande que tá fora da minha tela. Deixa eu botar aqui. A descida foi daqui, ó, do 121. Chegou a bater 101, ou seja, uma queda de 16%. Para fechar em menos 7. É isso mesmo? Acho que é isso. É isso aí. Menos 7, 8%. Então, menos 16 para menos 7 quer dizer que a resposta compradora também foi imensa. Né? Isso. Foi bem grande aí. Então, não é à toa que a gente está, inclusive, subindo aí hoje também. Tá dando um pouco de continuidade a essa resposta compradora. O que teve foi uma grande limpa aqui, né? Pegou a liquidez de todo esse retângulo. De uma só vez, em um só momento. Ele capturou tudo isso aqui, ó. Muito stop rolou aqui, muito stop. E, cara, eu observo muito também suporte e resistência. Bateu assim, foi destruindo todos os suportes macros que ele tinha e chegou no último. É de 100 mil quase, né? Chegou a 102. Em algumas trades chegou próximo a 100 mil. 100 mil e 101 alguma coisa. Então, foi violento. Pois é. Qual foi a data que a gente viu isso aqui, Tiagão? Vamos para trás. A primeira que a gente viu foi em 2024, Japão. O Japão, né? Exato. Aquela crise da moeda do Japão. Foi ali uma 24. Capitulação, lembro bem. O mercado americano também teve uma queda. Abriu em gap de baixo o mercado americano, foi aqui, ó. Exato. Aqui, interessante contextualizar o que está acontecendo antes. Tá? O que está acontecendo antes aqui, ó, nesse período, em agosto, foi talvez a melhor oportunidade. Porque a gente já estava com consolidação de preço, ó. Uhum. Essa consolidação, ela tinha, infelizmente, aqui um viés um pouco mais para baixo, porque os fundos, olha como ele vai capturando para baixo, ó, pega para baixo, isso. Sobe, pega para baixo, ó. Olha quanto stop pega aqui, ó. Isso, a cada momento, tá vendo? Pegando todo mundo, exatamente. Vai aqui, aí aqui tem Japão, ó. Então essa queda aqui, ó, pega o stop desse cara também. E o volume explode. Né? O volume explode. Pega então, o show e pega. Desculpa te interromper. Pega também até o pessoal que entrou comprado antes desse grande movimento, certo? Que tá ali embaixo, nesse micro retângulo que tá ali, tá vendo? Ele também liquidou essa galera. O que o pessoal tem que fazer no position é ver o comportamento de preço que tá diferente. Olha a média como tá flat aqui, sendo cortada pelos candles, né? Esse é um movimento de alta, mas depois que o vendedor chega, você pode até não se defender nesse ponto, mas você é obrigado a se defender nesses pontos aqui e não sofrer essa volatilidade, porque aqui tem que ser, na verdade, oportunidade para você. Isso. E aí eu comentei aqui para o Thiago que ó, o mercado ainda vai, sobe um pouquinho, faz uma manipulação aqui e daqui volta a tendência de alta. Talvez esse comportamento, Thiago, aconteça de novo, né? Agora. Então, aqui nesse dia, só para esclarecer o pessoal, ó, a gente chegou a cair 15% e fechou o dia, tá? Em 7%. Então, muito parecido esse candle com o candle que a gente viu ontem, sexta-feira, tá? Depois teve uma resposta
de clímax. A queda que vinha aqui, a diferença está aqui, né? É que a gente caiu assim daqui e nosso candle já foi assim, ó. Mas essa força aqui já vinha meio que direcional, essa queda, né? Aí ele responde uma magnitude boa, e depois ele vem brincando, faz aquele gatilho famoso, gatilho 1 aqui, no Golden Point, e depois do Golden Point, ó, você vê que não se perde mais. Aqui já é ascendente, olha o padrão descendente sendo quebrado, tá vendo? Isso, exatamente. Padrão descendente sendo quebrado. Fantástico. Depois dessa data, qual a outra data? Então, pessoal, lembre isso aqui pode acontecer também agora, tá? Qual foi a outra data que a gente tem para mostrar para o investidor? Foi no 2023, veja aí, essa daí, ó, você passou agora aqui, ó, tá vendo? Mesmo padrão, só que a gente estava no momento de bear market, certo? Mas, olha o que aconteceu depois, ó, queda forte, seguido de uma consolidação, exato, tá vendo? Seguido de uma consolidação, um retângulo que a gente tá vendo aí bem invisível. Aqui ele manipula, aí que tá, né? O cara perde aqui, mas muita gente perdeu o suporte, né? Mas não dá continuidade. Então, na verdade, esse vermelho laranja aqui não foi agressão. Não. Esse foi absorção compradora, ao invés de agressão vendedora. A agressão daria continuidade assim, ó. A queda daria continuidade, perdendo o suporte. Ou até fazendo assim, talvez, né? Entendeu? Aqui, quantos por cento foi aqui? Deixa eu ver. Veja aí, do topo. Só do candle, caiu 15, fechou 7. Aí o padrão parecido, né? Isso. Depois o que a gente viu. Olha o que a gente viu depois, ó. Esses 3 exemplos aqui são clássicos, porque é um clímax, uma reação automática que acontece no mesmo dia, lá, fase de testes e aí depois decisão para o lado que vai, entendeu? Tem mais algum dia desse? Depois a gente tem 2020 ou 21, que foi Covid, 2020. Vou botar Covid aqui. Covid aqui, né? Se eu não me engano, março, é isso aí, março de 2020. Eu ficaria muito pessimista com o mercado se ele não tivesse tido essa resposta depois que bateu 101. Se ele ele respondeu, tá 114, né, galera? Então, se tivesse ali 103, 104 agora, eu estaria bem pessimista. Eu estaria achando, pô, vai capturar liquidez de novo, vai descer mais um andar aí, com certeza. Eu, na minha visão, aqui foi dureza, né? Aqui o dia caiu 43, fechou 38. Teve depois mais um dia bizarro aqui, né? Que ele sobe, um dia de alta, mas ele visita primeiro para baixo, 20% para baixo, velho. Cai 20%, chega a subir, ó, para isso. 26, fecha no dia 16% de alta. Depois ele entra nessa faixa de consolidação, ó, né? Então ele definiu aqui que o preço ficaria nesse caixote aqui. É um caixote amplo da Zorra, né? Ele acaba vou falar isso agora. No gráfico parece nada, né? O candle não parece titica de galinha, mas, velho, aqui tem muito spread aqui, né? Tem muito spread. Mas é isso, esse candle também não foi agressão vendedora. Foi absorção compradora, fase de testes e beijo, tchau. Entendeu? É isso. Acho que vamos falar um pouco do momento agora. O que você acha? Claro. Eu gosto sempre de trazer esses momentos do passado para tentar entender um pouco qual o momento que a gente se encontra, entendeu? E será que na história do Bitcoin a gente teve algum momento que sabe que se relaciona com esse momento que a gente está passando aqui agora? E foi isso que eu até falei mais cedo no começo da nossa live. Nós não encontramos nada que mostrou tanta violência, né? Tanta velocidade na queda, uma verticalidade. Por exemplo, até no Covid tivemos alguns dias, no caso do Japão, tivemos alguns dias
Aqui a gente está falando um candle de um dia inteiro de 20 mil pontos de queda, com uma absorção também enorme. Isso é importante salientar. Mas vamos lá, vamos agora para o momento. A grande questão de diferença que eu vejo é que isso já vem lá de cima, né? O candle, ele sai do 121, na zona ainda superior. Não é um caso em que, tipo, o preço vem caindo. É quando chega perto aqui do suporte, tá vendo? Não foi esse caso, né? Se fosse, que é até mais comum, ó, vem caindo. Aí, quando chega perto do suporte, ele faz o quê? Vai lá, dá aquela rasgada, né? Para depois voltar e deixar o pavio. É aí que o coração, ó, bate mais forte, sabe? Porque aí, momento. é isso para mim que não tem muito precedente, entendeu? Não. Nesse sentido, não tem. Vamos para o gráfico de 1 hora aqui. A gente estudou esse gráfico nas lives anteriores. A gente cravou a ideia de que esse ponto aqui seria uma faixa. Aqui, ó, esse candle aqui, Marcelinho até falou dele, tá vendo? Ele pegou um pouco de liquidez na base dele aqui. O primeiro movimento dessa fase de testes foi um movimento descendente, ok? Talvez um canal, talvez dá para desenhar até uma cunha, talvez aqui, certo? E agora a gente está numa fase mais ascendente, né? Então aqui, ó, teve um divisor de águas que foi exatamente essa noite, nessa noite aqui. E a gente teve trade aqui, né, Tiagão? Tivemos. Olha lá. Fala um pouco aí desse trade aí que eu acho que você pegou bem. Eu tenho até aí, ó, eu tô comprado da Bitcoin ainda. Tem a compra do gatilho 2, que foi dessa queda. A primeira compra que a gente postou foi de compra em 106. Essa compra já foi, a gente já saiu. E agora a gente fez a remontagem com o nosso gatilho. Foi um gatilho 1, 2 aí, né? Não foi nenhum sozinho, né? Verdade, no momento foi meio difícil de cravar esse gatilho 1, 2 ou 2. Mas no momento ele deu. E ainda deu até um Golden Point também, né? Que foi aquele último candle, no de 15 minutos, dá pra ver visivelmente. Antes de. Eu lembro que eu comentei com você dessas médias aqui, ó, entrelaçadas, tá vendo? Todas juntas, muito próximas. Velho, aqui tá muito entrelaçado, vai ter um movimento mais forte. Não vai ser um gatilho 1 básicozinho que faz sair e voltar para subir, não. Ele vai descer, ele vai ter uma queda maior e isso vai puxar para um movimento de gatilho 2. Aí aparece nosso amigo volume aqui, o laranjinha, no gráfico de 15. Pegando a liquidez desse cara, né? Como é que foi sua montagem? Me conta aí sua estratégia para você. Eu, na verdade, baseado no nosso método, quando eu vi esse laranjinha aí, eu fiquei alerta, certo? Fiquei preparado para começar a montar uma posição. Então eu entrei nesse momento, né? Vi chegando lá próximo da primeira linha média ali de 5 minutos, né? A linha vermelha. E vi caindo, tinha meu stop lá embaixo, um stop um pouco mais abaixo, né? Desse segundo candle após o candle laranja. E foi aí, na verdade, que eu comecei a montar minha mão. Foi aí que eu comecei a realmente preparar minha mão. Eu esperei até mais um pouco. Eu esperei essa pequena lateralização que deu, vários candles pequenininhos, para realmente ter uma confirmação que talvez agora ele vai tentar visitar lá o topo do retângulo, e aí depois do topo do retângulo eu não tinha certeza de onde iria, certo? Mas assim, ao mesmo tempo me deu essa confiança de que pelo menos ele ia tentar chegar aos 112 de novo, 112.800. Inclusive foi até um dos primeiros pontos que eu fiz minha parcial nesse trade. Entendi. Aqui é interessante, velho, porque isso acontece todo dia. Para trade, olha, a gente vai ter o projeto que vai começar dia 1º de novembro, que é o projeto 10X, pegando só esse gancho, tá? Que é a transformação de 10K em 100K, a gente vai ver quanto tempo a gente consegue fazer isso. A ideia é totalmente de mostrar consistência e resiliência, não é de fazer isso em 1 mês, 2 meses, 3 meses, pode demorar 1 ano, não estou nem preocupado com isso, velho. A minha ideia é mostrar que perder pouco e ganhar muito faz todo sentido. E
esse é o primeiro projeto. E a gente já tem um segundo projeto que é para quem não está no trade, mas está no position, mas tem que entender que você não pode ter uma atitude passiva. Não é tipo, vou comprar e largar daqui a 10 anos eu volto. Não existe isso. Né? Porque existem ciclos no mercado. Isso. E você precisa estar atento e ativo na hora certa. Não estou falando de dar uma característica de trade para esse projeto, mas deve ser um projeto que a gente deve abordar o 5x, tá? Com menos operações, com size inclusive menor, mas sabendo se defender. Fazendo uma leitura em um gráfico um pouco mais longo, com menos manipulação da carteira. Uma carteira diferente, né? Mas uma carteira que não permite uma capitulação como essa que a gente viu. Né? Uma carteira que a gente pode defender num ponto desse, porque tinha razão para defesa, né? Então você evita 10, 20% de queda aqui no próprio Bitcoin, que talvez seja a moeda que a gente mais vai utilizar, com certeza, na carteira, né? Nesse projeto do 5K, do 5X. E esse deve ser um projeto só para janeiro, tá? Se você sai no 120, um pedaço do seu position, cara, voltar em 110, 105 vai fazer toda a diferença. Vai fazer toda a diferença. Tem que saber o ganhar e saber, né, a hora de não perder. Tem a hora de ganhar e a hora de não perder. Isso. E evitar, e quando for a hora de perder muito pouco. Então tem um projeto lá, voltando do 10x, esse trade tem o tempo inteiro. Esse é o de trade, né? Esse projeto que a gente começa dia 1º de novembro. Eu espero que vocês venham acompanhando nossas lives esses dias aqui, para entender um pouco como é que a gente faz essa operação, e a gente vai atualizar essa tabela dia após dia, ou pelo menos semanalmente, né? Porque nosso método tem operação, ele se encaixa em todos os tempos gráficos, em todo tipo de ativo, não é só criptomoeda. A gente usa isso em qualquer coisa, tá? Em qualquer coisa. Então, aqui tem um exemplo muito bom, até no gráfico de 15 minutos, que é o que o Thiago estava falando, de um trade que tem as regras para nosso trade, para nossa operação, tá? Você quer passar essas três regras, Thiagão? O que você mostra para o pessoal aqui? Eu desenho e você fala, para não ficar... Não quero manipular, velho. Já basta o mercado que já é manipulado. Vamos sim. Mostra aqui, eu vou botar aqui sua tela de novo, que eu tirei. Vai lá. Estamos aí na tela. Vamos na regra, vamos ver o nosso checklist, né? Vamos checar, ver se está tudo certinho, correspondendo. Cadê as 3 regras aí no gráfico? Vamos falar das 3 regras no gráfico aí. Vamos lá. Primeira regra. Vamos lá, a primeira regra aí seria qual? Aí seria... A gente teve um momento, né? Um momento de clímax, certo? Seguido de uma consolidação. Aqui, ó. Vou desenhar para o pessoal ver, porque a gente já estava numa faixa de consolidação aqui, não é isso? Isso. Então, o movimento prévio, a primeira regra, ele se encaixa com um gatilho 1, né? E, então, o movimento prévio já é um pouco de consolidação depois do clima que você está falando. Acho que você deve estar falando da própria queda aqui, né? Então, a queda exatamente. Aqui, então, já estava na fase de testes, a gente já definido já isso. Aqui dentro, para trade, apesar de ter um movimento um pouquinho mais forte de queda, a gente chega numa zona de suporte, que é uma zona crucial. Então já é mais outra regra, regra 2. Na verdade, então, a regra 1 seria a zona crucial de suporte, né? Ou de resistência, nesse caso aí que você está apresentando é suporte. E a regra 2 seria o volume.
como o volume entra, né? Chegou nessa zona de suporte crucial, de resistência, pintou volume no gráfico de 15 minutos e no de 1 hora, a gente tem uma segunda regra aí já se confirmando. E aí a gente observa também a terceira regra, né, que vem um pouco antes, que é a formação de uma consolidação, um comportamento prévio de consolidação, o que a gente está vendo nesse retângulo aí maior, azul. Então vamos recapitular. A gente quer fazer a operação quando o mercado estiver em equilíbrio. Eu não quero comprar quando tiver somente vendedor. Fora casos de gatilho 2, como foi o caso do Bitcoin na capitulação sexta-feira. Mesmo assim, o volume, o size cai bastante, né? Já que a volatilidade aumenta, size cai. Volatilidade aumenta, size cai. Isso é automático, tá? Então, a gente tem aqui um comportamento lateral, ou seja, tem comprador e tem vendedor. Tem comprador e tem vendedor, eu posso fazer a operação. Então, eu quero fazer uma compra, já que eu estou na base de uma consolidação, certo? Se tiver só vendedor, quem sou eu para comprar? A resposta é isso. É isso que eu tenho que verbalizar com o investidor, tem que verbalizar o tempo inteiro, né? Se tiver só comprador, quem sou eu para vender? A gente vai falar sobre isso aqui agora, daqui a pouco, ó. Será que tem venda aqui? Primeira pergunta que a gente vai ter que fazer é: tem aí vendedor? Lá em cima, né? Tem aí vendedor? Se tiver vendedor, a gente pode pensar em short. Chegamos lá para não atrapalhar o trader que está aqui ouvindo a gente. Então, primeiro, comportamento de preço, equilíbrio. Segundo, o Thiagão falou aí, o volume. Volume mostra que o institucional chegou. Ele está se posicionando, que tem liquidez, que pegou stop de alguém. Pegou stop de alguém, provavelmente vai ter uma inclinação de preço. O volume, na maioria das vezes, é um ponto de inflexão do preço. Então, bingo. Número 2 está na área. E o 3, né? Zona crucial de suporte e resistência. Você quer comprar? Então, você está numa faixa de compra. Você não vai comprar no meio do nada, né? Exato. Tem que comprar no meio do nada. Aqui já é uma faixa de compra, porque aqui o preço foi defendido previamente. Então, fechou as 3. E aí a gente começa a nossa montagem. Não é isso, Thiagão? Isso. O que acontece aqui para mostrar que vale a pena a gente progredir na montagem acreditando no trade? Nesse movimento de reteste aí, ele se manteve acima da zona de suporte, ele não invalidou, ele não quebrou, o que dá, na verdade, um momento para a gente falar, exatamente, ele vem esse movimento, né? Depois ele rejeita, e aí vai fazer um reteste lá embaixo na zona de suporte, e é aí, quando ele não quebra, que a gente tem uma sensação que, olha, vamos lá. O primeiro sinal aqui, falando para o pessoal, ó, perfeito você colocou, velho. Perfeito. O primeiro sinal é que tem uma primeira resposta compradora que chega exatamente nas médias mais curtas, né? E isso já mostra que, poxa, realmente teve uma resposta compradora. Chegar nessa linha azul, na linha vermelha, então, para mim é o maior sinal. Isso me faz pensar o seguinte: mesmo que o mercado desça novamente, essa descida vai ser um teste de oferta e ele pode ser julgado como oportunidade de compra num preço muito melhor. É como se o comprador que tomou partido aqui, se posicionou aqui, ele tira o pé do acelerador. Isso. Tá? Ele comprou aqui, aí ele tira o pé do acelerador para voltar nas faixas que ele quer comprar. Né? Isso pode parar aqui, pode parar um pouco abaixo. Né? A gente não tem como ser preciso. Existem variações nisso aí. Mas tá tudo perfeito, tá tudo fazendo sentido, tá? Então, quando volta aqui, oportunidade, e a gente aumenta o size, correto? Mais algum ponto aqui legal que mostra que ainda dá mais compra ainda? Após, né? Porque eu adoro de vez em quando, a gente fala de zona de teste, mas de vez em quando, pessoal, acontece teste, reteste, triteste, 50 mil testes antes de realmente se concretizar o movimento que a gente quer. Por isso que paciência, resiliência é muito importante nesse tipo de business, tá? E é exatamente o que acontece, um segundo teste, certo? No qual tem um candle que desce até quase, né? Sensação nesse momento, eu imagino, o coração devia estar acelerado. Por quê? Porque nesse momento ele não quebrou de novo, não quebrou a zona de suporte.
fazendo até uma lower high. E para mim o mais interessante foi a absorção desse candle, né? Que ele deixou um pavio interessante para baixo e logo após ele agrediu. É o famoso candle crítico, né? Exatamente. Esse candle aqui, a gente não pode perder esse candle. Na verdade, Thiagão, a gente tem que ficar fera nesse candle, velho. A gente vai ficar fera nesse candle. Porque a gente pode brincar de fazer montagem em todo esse processo aqui. A gente pode brincar de montagem, pensando no risco. E aqui a gente tem que brincar de ganhar dinheiro. Ok? Brincar de ganhar dinheiro nesse candle aqui. Por quê? Porque nesse ponto, velho, se você tá com um stop folgado, né, a gente usa na primeira montagem aqui um stop mais folgado, exato, aceitando que vem ainda testar um pouquinho mais para baixo para fazer uma brincadeirinha para subir. Depois desse ponto aqui, não. Então, ó, aqui o meu stop vem para cá já, entendeu? Vem para cá e é para encher a mão aqui, velho. Qual o problema aqui? A gente tá dormindo nessa hora, né? Exato. Tá dormindo nessa hora. Dormindo. Mim, é ser humano. O problema é ser humano, né, velho? Esse que é o problema nesse momento. Exatamente. Por isso que a gente tem que automatizar isso urgente, velho. Isso. Então, olha, você vê que esse volume aqui agora, ó, ele não tem a mesma característica desse laranja. Esse é um volume que não se perdeu mais. Você já passou para perceber isso? Esse volume vermelho não se perdeu mais. Esse carinha aqui é quem tá mandando em toda essa alta. Esse aqui foi Trump. Ele comprou aqui e deu a notícia aqui, safado. Tá, já foi. Exatamente. Bem manipulado, né, rapaz? Olha que interessante. No espaço de tempo curto, né? Trumpinho. Quem do filho de Trump e o segundo aqui foi a notícia quem deu Trump. Mas, de novo, o método mostrando. A gente teve um candle vermelho, que foi até um pavio estranho. Nesse momento eu me perguntei, pô, será que a gente está tendo uma absorção? Né? Significa, o vendedor chegou e não está deixando mais subir. Não, depois de pouco tempo eu comecei a perder essa hipótese da minha cabeça, que ele começou o quê? A subir, lateralizou, começou a fazer uma consolidação acima desse candle vermelho. E foi aí que eu falei, agora a gente tem duas possibilidades, né? Ou estourar. Candle é uma coisa interessante de se estudar, mas não vai ter o valor de estrutura nunca. Não. A estrutura sempre é mais importante. Eu estou entendendo que você está falando até de um pavio que ficou aqui, né? Desse candle vermelho. Exato. Ficou um paviozinho aqui. Cara, mas assim, isso é comum. Você vai ver isso zilhões de vezes. E depois a coisa vai indo, inclusive com volume baixo. Nada, imagina. Então isso aqui, na verdade, é só uma preparação. Ou seja, você não precisa ter o dedo de Trump aqui para pegar essa operação. Se você usar o método Crypto Club, você está dentro do game na direção certa. Ah, Matheus, mas não tem stop? Lógico que tem. Nosso risco aqui ficou desse tamanho. Nosso ganho está nesse tamanho. Então, perder pouco, porque a perda vai vir, o stop vai vir, e ganhar muito, saber ganhar na hora certa. A gente já fez parcial, tinha que fazer, a gente não tem noção que Trump ia falar, né? Isso, eu fiz parcial aqui. Eu fiz até parcial, eu deixei na madrugada uma parcial aqui, velho. Fiz parcial aqui também. E agora eu sigo com a mão mais leve, mas também tá indo. Vai chegar até na faixa, que é importante agora, 115, se não me engano, né? Isso. Uma faixa importante então, de resistência. Tá chegando na média. Tá chegando na média. Tem um imbalance aqui também. Sei não, velho. Já cortou a faixa aí, vendedora já, viu? Deixa eu ver se tem algum outro Bitcoin. Vamos dar uma olhada. Será que tem trade aí? Vamos falar, vamos recapitular, vamos fazer um checklist. Um checklist aqui. Primeiro gráfico de uma hora. Tem zona crucial? Tem zona crucial. Zona de suporte, chegando aí um fair value gap, né? Que você falou ali, aquele imbalance. E resistência, né? Resistência, desculpa, foi mal. Resistência. Estamos no gráfico de uma hora, não tem volume ainda apresentando. Não, até porque depois desse volume aqui, ó, essa faixa vai ficar de sombra, vai ficar assim, bizarra. Você vê que o volume que teve de Trump aqui foi isso aqui, ó. Eita. Exato, não foi nada. Ele até aumentou, eu vou puxar aqui, pra galera entender melhor. Houve um aumento do volume aqui, e houve um aumento no volume aqui, ó. Naquele vermelhinho. Trampinho e trampão. Foram os dois que houve aumento, tá vendo?
cortando essa média de volume aqui, ó. Mas não vai pintar, velho. Não esqueça que não vai pintar mais agora. Vai demorar muito. Isso aqui vai ter que, ó, descer muito. Então a gente só vê isso no gráfico de 15. Que é outra coisa. Agora depois desse volume também, ó, vai ficar alto aqui por um bom tempo. Ó, isso aqui descer. Ou seja, para a gente ver, ó, o 5 começou a cair. Pronto. Então, ó, o 5 começando a cair, já é o primeiro sinal. O 2. Tá bem baixo, né? Comprimida a sombra. O 2 já desceu, realmente. Mas desceu que horas? Foi agora, né? Foi agora. Tá vendo? O 2 deu trade aqui. Mas até agora o preço para cima do volume. Então não teve absorção. Entendeu? Entendi. Não teve absorção no 2. O preço continua subindo aí. Mas assim, pô, a sombra dessa, para mim esse trade é micro do micro do micro, né, velho? Isso. Micro do micro do micro. Eu não vejo pressa, não. Não, é o que a gente fala, é porque a gente também está meio bem posicionado, né? O trade nosso certo foi mais cedo. A gente entrou, quem está dentro do trade, até sugiro, o pessoal que está escutando a gente aí, vendo a gente, sugiro que guarde a posição, talvez pense no stop para não perder tanto que já ganhou, uma parcial, que não fez parcial 115, ainda. Né? Entendeu? Mas já tá batendo 115 e tá indo com força. Isso aí, para mim, tem coisa. Ó, velho, aqui eu concordo com você que tem uma zona crucial ali atrás. É um imbalance, não é nada de outro mundo. No gráfico de uma hora média também, para mim, é um ponto importante. Eu não menosprezo essa média. Apesar ela deve estar muito louca agora por conta dos volumes vermelhos, do spread que abriu, entendeu? Mas resistência mesmo só vai estar lá no 119. Ou então nesse 15 aqui, ó, 116,500 também, ó. Esse cara aqui também é importante, porque ele foi o que deu a pancada depois da notícia de Trump, né? Deu uma subidinha e caiu aqui. No gráfico de 15 dá para ver melhor. Deixa eu mostrar para a galera aqui no gráfico de 15. Antes desse tiroteio todo, o mercado tinha mostrado isso aqui, ó. Pronto, isso aqui, ó. Esse ponto aqui, que eu achei, inclusive, que foi o primeiro momento que fechou acima da média azul, tá vendo? E aí veio, bum, deu uma porrada. Então essa faixa no 117 é importante. Aqui, ó, tem muita liquidez aí. 117 também pode ser importante. Deixa eu... que aí deve ser provavelmente later shorters, né? Pessoal que vendeu no pânico e que vai começar agora a sentir um calorzinho aí, né? Porque tiver tokens como o Ethereum, que estava até mais forte, a gente fala isso direto em nossas lives, que é a lista de tokens fortes e fracos. Ethereum tá, tipo assim, chegando realmente nessa zona de imbalance que o Matheus estava falando do Bitcoin. Por exemplo, tá chegando aqui no último vermelho que ele deu para baixo aqui, né, antes de cair na sexta-feira, no dia 10. E tá chegando. Rapaz, interessante essa subida de hoje, assim, né? Mas é muito típica no final de semana, que normalmente o final de semana tem baixo volume e deixa muito espaço para manipulação do smart money, né, das grandes baleias. Faz de vez em quando o preço estourar um pouco para todos os lados. Pois é. Então, assim, ó. Zona crucial tem, mas é uma zona frágil e tem outros para cima. Tem vendedor aqui para a gente pensar em vender? Tem equilíbrio? Ainda não. Pronto, acho que aqui é que mostra que a gente não pode ser precoce. Então, teve uma primeira descidazinha aqui. Essa descida vai até a média azul, não chega até a vermelha, que seria melhor, mais interessante, né? E, na verdade, ela vai só ser impulsionada. Então, essa é a continuidade da tendência aqui no micro, né? Concordo com você, ainda mais que não pega a nossa regra 3, né, que é do comportamento prévio de consolidação. Ele tem um comportamento prévio de consolidação muito pequeno nessa zona aí, aparentemente, entendeu? Talvez seja só continuidade. Pois é. Falo até da primeira travada que ele deu lá em cima. Agora, nada impede que uma hora ele vai fazer, né, um movimento mais falso e começar a fazer assim, ó. Então, isso. Vamos ver quando isso vai acontecer. Para poder monitorar isso, velho,
uma coisa, o volume vai ser difícil de pintar aqui no 15 agora. Então talvez o investidor tenha que focar um pouco no 5. Entendeu? Mas não vejo venda até agora. Não vejo agora venda. É esperar. Quem entrou em long, segurar os longs, pessoal. Possíveis parciais aí. Não esquece nunca de taking the F profit. Sempre. Para que a gente não pegue de surpresa, que sabe como o mercado é, né? A gente pode acordar amanhã e ter um colapso como a gente teve na sexta-feira passada. Pois é. Tiagão, amanhã a gente tem live, né? Vamos deixar meio que já agendado. O link tá na descrição aí embaixo. Muito obrigado por hoje. E é só. Valeu, pessoal. Valeu, Crypto Club. Um abraço. Um abraço.